O plano diretor é o primeiro instrumento onde ele vai regularizar, né, o crescimento da cidade, né? O plano de 2008, que é o grande plano, né, o diretor participativo após, né, a Constituição de 1988, então você tem, né, é uma obrigação que o Ministério da Cidade faz, né, para que os municípios, né, eles com mais de 20 mil habitantes, que eles param, as cidades com mais de 20 mil habitantes, eles param para pensar de uma forma democrática, né, o crescimento daquela cidade. Né? Então, é uma forma que eles fazem para você conseguir verba do governo federal, você tem que criar o seu plano diretor participativo. Né? Aqui no Brasil as coisas são muito por imposição. Né? Então você vê Campos, em 2008, se reunindo, né, para pensar. E já se tinha, né, não era falado claramente, mas já havia um zum, né, a respeito desse grande crescimento que a cidade teria por causa de um grande empreendimento. Então, Campos, a prefeitura de Campos, na época, contratou os serviços de 2 urbanistas do Instituto de Administração Municipal do Rio de Janeiro, e eles vieram para cá para coordenar, né, as discussões, os seminários, andar por tudo, né, ouvir as associações, as populações ribeirinhas, quilombolas. Né? É um plano, o projeto que foi apresentado à Câmara era um plano enorme, a proteção dos aquíferos, né? E aí pensar, né, no crescimento do perímetro urbano, a macrozona, estipular dentro desse perímetro urbano quais seriam as áreas de interesse, as áreas espaciais de interesse social, que seriam as áreas onde seriam colocados o quê? Toda a população pobre que vivia em vulnerabilidade e vivia em beira de linha, de lagoa, de rio, né? Então, é aí a necessidade de se pensar e desenvolver uma política habitacional, social, uma habitação social. Né? Então, é dentro desse capítulo que no caso, né, o poder público vai buscar para criar o programa Morar Feliz. Que se você olhar direitinho, né, é um programa que nunca teve assim o instrumento para você ler o programa na íntegra. Mas o que você vai observando e colhendo do programa na época, né, que era publicado em jornais e até na própria apresentação que ela fez no Trianon do programa, do grande programa Morar Feliz, onde ela ia trazer dignidade para a população pobre de Campos, você vê assim pontos que faz lembrar um pouquinho Minha Casa Minha Vida, sabe? Só que tem uma diferença. Os primeiros 14 conjuntos, ela não recebeu nenhum financiamento da Caixa Econômica Federal. Ela não criou o Fundo Social, ela não fez as prerrogativas que ela tinha que fazer para lançar o programa. Ela lançou o programa e quem bancou esse programa foram os royalties. A empresa que assumiu a construção, né, que ela disse que ela ia construir em 4 anos 10 mil casas,
Ela não construiu, não. Ela construiu 5 mil alguma coisa. Entendeu? Foi a Odebrecht. Aí veio a Odebrecht para cá. Foi a Odebrecht que fez o Sambódromo e a Odebrecht os conjuntos espalhados dentro da área estipulada, né, das AEs, né, dentro do novo perímetro estipulado pelo plano de 2008. Então, inclusive, este programa, ela em 2012, ela vai a Brasília com o secretariado dela, porque ela recebe um prêmio da Coab por ser um programa inédito no país, onde um município assume a construção de 10 mil casas e sem a participação do dinheiro da União. Para a Coab em Brasília, ela realmente entregou as 10 mil casas. Mas não. Ela não entregou as 10 mil casas. Inclusive, essa questão da construção do Morar Feliz está dentro da Lava Jato, onde estourou o problema todo, da Odebrecht. E a Odebrecht, do dia para a noite, fez assim, ó, sumiu. Tanto que o conjunto de Ururaí não ficou pronto. O conjunto de Donana não ficou pronto. O conjunto aqui da Inferno Verde, né, também não ficou pronto. E pessoas desalojadas, pessoas vivendo de aluguel, com aluguel social, que tinha hora que a prefeitura pagava direitinho, tinha hora que a prefeitura atrasava, aí o dono da casa queria que a pessoa fosse para a rua, uma confusão total, né? Esse de Donana é muito interessante, porque ele começa a construção, né? Então as 100 primeiras casas ficaram prontas, mas era um conjunto de quase 400 casas. E depois, com o problema, né, da Lava Jato, e que a Odebrecht estava enfiada, e que, né, começou a desmoronar o porto fantástico do Eike Batista, a Lava Jato, então começou a desmoronar essa situação toda. Então, esse conjunto, ele foi, lentamente, ele foi parando. Eu acompanhei o decrescer da obra até que ela parou de vez. Quando ela parou de vez, o que surge perto dela? Mas bem perto. Um bairro planejado. Bem Viver. Da Urban Mais, que é da MRV. Me desculpa, vou fazer um parênteses. Ali atrás não é Urban Mais não, é Danra. Danra 1 e Danra 2. Quando eu falei que vai ter o acesso para a BR-101 depois dos galpões do corredor logístico. Enfim, com a implantação deste bairro planejado, nem as 100 casas que estavam prontas não foram entregues. E aí, quando foi em 2018, ou quando foi 2017, foi 2017, essas casas foram invadidas. Então, quando você entra no Bem Viver, o início do Bem Viver tem casas construídas e tal, mas também o Bem Viver não é o que foi vendido, né? A parte de comércio não desenvolveu, mas por quê? Houve a invasão no conjunto, né, inacabado. Então começa a haver uns conflitos nisso que está aí, né? E aí esse Bem Viver também
tem uma parte de terrenos, mas no final que ele não consegue vender, porque ninguém quer ser vizinho de invasão, né? Então esse bem viver foi um projeto, né, de moradia, né, um bairro planejado para a classe média, que ele não teve o final, né, feliz, né? E o conjunto nunca mais foi terminado. As pessoas pegaram as casas aonde estavam delimitadas como seria a casa, começaram a fazer autoconstrução, tem casa de lona, é um caos, é um caos total, né? Mas você vê aí, né, que o como que esse empreendimento, ele é ele não é que ele queira, né? Usam ele como uma alavanca, né? A própria melhoria da BR-216, do início da RJ-216, foi para atender as demandas desses grandes empreendimentos vindo de fora, né? Construtoras vindo de fora. Aí você tem a Realiza, você tem a MRV, você tem o Alphaville, né? E que exige do poder público melhorias, né, no acesso, né, para, logicamente, atrair compradores, né? E Goytacazes cai como uma uva, porque ela já era um centro, né? Ela já tinha uma estrutura. E aí, com a chegada desses condomínios mais ou menos ao redor, né, perto de Goytacazes, pessoas da área de comércio aqui de Campos, né, começam a achar interessante, né, criar filial em Goytacazes, né, e também começa a perceber que Goytacazes é uma sede importante, né, para os demais distritos da Baixada, e atende também localidades do lado de São João da Barra e até localidades entre, né, o Farol e Quissamã, né? Então você começa a ver, né, estabelecimentos de lojas de roupas de grife aqui de Campos lá. Você vê o crescimento, né, da implantação das criações das agências bancárias, clínicas, todo tipo de serviço, escola, né? Quando eu estava terminando a pesquisa, já vi uma escola com sistema PH, e o Eucarístico estava começando a construir a sua escola de ensino, né, Fundamental 1 e 2, ensino médio, né? E quando eu começo a conversar, através da minha observação flutuante, né, que eu começo a conversar com as pessoas, saber o que elas achavam do programa do Morar Feliz, do programa do Bairro Legal, as obras que foram iniciadas em Goytacazes e não foram terminadas, né? O que elas achavam, né, do surgimento de vários estabelecimentos, assim, quase que um atrás do outro. Elas achavam ótimo, muito bom, que a gente não precisa ir a Campos mais resolver as coisas. Para completar, seria ótimo se tivesse aqui uma loja americana e um cinema. E aí, por isso que eu concretizo, né, que realmente ela se transformou em uma nova centralidade, porque ela tem uma gama de serviços que faz com que a população dela não precisa virar, né, resolver tudo em Campos, né, e que os outros que moram mais distantes, né, resolvem a sua vida ali em Goytacazes. Não precisa se deslocar até a cidade de Campos, né? Então ela fica mesmo, né, com um papel, né, importante para toda a região da Baixada.